Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus: um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus, olha só, havia alguém na mesa, virando para Jesus, diz: felizes os que então irão se assentar na mesa do reino de Deus. Então Jesus diz: certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar. Vou ler na versão ali, a minha está diferente. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Verso 18: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro também disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Verso 21, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi então feito, e ainda existe lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu digo a vocês: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Glória a Deus. Somente até aí por enquanto, irmãos. Jesus ele vai trazer uma parábola diante de um contexto que as pessoas estavam ali dizendo: olha, quem será talvez esse que sentará na mesa do Senhor? Quem será esse que talvez sentará no banquete do Senhor? E Jesus começa aqui a dizer uma parábola. Ou seja, Jesus ele estava dizendo ali daquela maneira que poucas pessoas poderiam entender. Amém? Quando Jesus começava a citar uma parábola, irmão, saiba que era para que poucas pessoas entendessem. Glória a Deus. O momento em que Jesus começa a dizer como algumas coisas através de parábolas, era para que os fariseus já não pudessem mais entender. Vou te explicar por quê. Houve um momento em que Jesus estava anunciando a palavra, anunciando o evangelho. Os fariseus e os escribas, aqueles religiosos da lei, começaram a blasfemar contra Jesus. Alguns começaram a dizer: olha, será que ele é o rei dos demônios? Será que é Beelzebu? E Jesus disse: olha, a partir desse momento vocês não entendem mais. Jesus antes, irmãos, no começo do seu ministério, Jesus pregava abertamente. Jesus pregava uma mensagem que todos entendiam. Jesus ministrava uma palavra que até mesmo uma pessoa mais simples poderia entender. A partir desse momento, Jesus começa a anunciar de uma forma que alguns somente poderiam entender, em parábolas. Tanto que a maioria delas, no final, os discípulos vão dizer: olha, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Nos explique, nos ensine, né? Dê uma explanada no que o Senhor está querendo dizer. E nesse momento Jesus queria que algumas pessoas somente entendessem. E ele começa a dizer: olha, havia um homem que estava preparando uma grande festa. Este homem convidou muitas pessoas. Diz assim: este homem é Deus. Este homem é Deus. Ele estava preparando um banquete, uma festa perfeita, uma mesa repleta de coisas maravilhosas, e ele convida muitas pessoas para participar. Naquele momento em que a festa, que a Bíblia nos diz aqui, que estava para iniciar, ele envia um servo. Quem era o servo? Diga assim: Jesus. Ele envia Jesus agora anunciando o reino de Deus, para que os convidados que estavam naquela lista viessem à festa.
E o que acontece? De um em um, não eram grupos, bata no peito assim, fala, de um em um apresentavam desculpas. Um vai dizer, olha, vamos ler lá, que eu não lembro. Volta lá, acho que é no 18, deixa eu ler no meu. No verso 18. O primeiro comprou uma propriedade e precisava vê-la. O segundo tinha comprado uma junta de boi e precisava experimentar ela. E o outro tinha acabado de casar. A Bíblia vai mostrar para mim e para você, irmãos, que aquele homem, certo homem, né, representando Deus, havia preparado aquele banquete. As pessoas os quais ele tinha convidado começaram a apresentar todo tipo de desculpas. Eu quero desclassificar essas pessoas aqui, irmãos, porque elas não vão fazer parte de mim e de você. Amém? Essas pessoas, a Bíblia vai nos ensinar nessa parábola que eram realmente os fariseus, eram realmente o povo de Israel que naquele momento rejeitava a palavra de Jesus. Amém? Respira fundo assim e solta. Ufa! Pode soltar, irmãos. Não somos nós. Amém? Glória a Deus. Não somos nós. Essas pessoas que nesse momento aqui tinham comprado uma propriedade, não é eu. Essa pessoa aqui que tinha comprado 5 juntas ali, não somos nós. Aquela pessoa ali que tinha casado, não somos nós. Aquelas desculpas não é nossa. Amém? Solta o arzinho assim. Ufa, não somos nós. Glória a Deus. E você percebe agora que esse homem, ele se ira. Ele fala, então vai pela rua, traz todo tipo de gente. Fala assim, todo tipo de gente sou eu. Você é todo tipo de gente. Eu sou todo tipo de gente. E aquele empregado, ele sai. Mais tarde o empregado diz, patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou, mas ainda existe lugar, está sobrando lugar. Agora aquele homem sai, irmãos, pelas ruas, sai por todos os becos e valados, a Bíblia fala assim, e começa a trazer todo tipo de pessoas, traz coxos, traz aleijados, traz doentes, todo tipo de pessoa para que pudesse entrar naquela festa. Diga assim comigo, pessoas que não eram convidados participaram da festa. Que coisa louca, irmãos. Agora diga assim comigo, o evangelho é loucura para aqueles que estão sendo salvos. É loucura, irmãos. Imagine você prepara uma festa especial e convida certas pessoas. No momento da festa as pessoas não vão, Ricardo, e você pede para alguém sair na rua, pegar todo tipo de gente e colocar dentro da sua festa. Que loucura. Quantos fariam isso aqui, irmãos? Eu cancelaria a festa. É ou não é? É ou não é, irmãos? Eu cancelaria a festa. E quando nós vemos esse cenário, irmãos, vamos entrar dentro de um parênteses aqui. Eu fiz foi um aspas, né? Falei parênteses, aspas. Vamos entrar num parênteses aqui. Quando nós vemos essa característica que a Bíblia traz para nós podemos trazer uma lição muito interessante. Podemos perceber claramente quando esse homem representado por Deus traz todo tipo de pessoa, onde os que tinham sido convidados não vieram. Representa claramente para mim e para você que o propósito real de Deus não é salvar somente a minha vida e a sua. O propósito principal de Deus, irmãos, desde a fundação no mundo é glorificar o seu Filho amado Jesus. Ou seja, aqueles convidados não foram, mas era necessário que a festa acontecesse. Era necessário que o nome do Senhor Jesus ele fosse glorificado, irmãos. Israel rejeitou a Deus. Israel negou a Deus, mas Deus falou, olha, um povo que não me clamava, eis que eu aparecerei a eles. Apresentarei a um povo que não é o meu povo. Diga assim, eu não era povo de Deus. Você precisa compreender isso, irmãos. Nós não éramos povo de Deus. Amém? Que coisa louca, não éramos. Deus um dia olhou para Israel, achou graça
e falou: eis que vós será o meu povo e eu serei o vosso, e o resto é o resto. Nós não éramos povo de Deus, irmãos. E quando nós vemos esse homem agora trazendo todo tipo de pessoa para esta festa, irmãos, esse todo tipo de pessoa que é eu e você, nós podemos perceber que o propósito de Deus, ele não falha, ele não erra. Que aqueles convidados que foram antes, ali havia uma lista de convidados, eles não foram, Deus ele preparou novas pessoas para que continuasse, que o nome de Jesus fosse glorificado. Hoje, o nome de Jesus está sendo glorificado na sua vida, porque Deus um dia decidiu escolher eu e você para estarmos aqui nessa noite, irmãos. Quando eu medito acerca de estarmos na presença de Deus, irmãos, eu começo, às vezes, não olhar de uma forma para as pessoas, de uma forma específica, de uma forma idêntica, mas quando eu olho para mim, João Pedro, eu posso ver assim tantas pessoas que às vezes poderiam estar onde eu estou, pessoas que às vezes poderiam estar em posições que eu estou, de uma forma religiosa, de uma forma ali que seja na presença de Deus, irmãos, mas Deus escolheu a mim e a você. Olha o tamanho dessa igreja, irmão. Você acha que quantas pessoas poderiam estar aqui nessa noite ouvindo uma palavra? Quantas pessoas que poderiam estar aqui nessa noite ouvindo a voz de Deus, ouvindo uma leitura da Bíblia? Não para ouvir um homem, mas para ouvir uma mensagem que venha de Deus. Quantas pessoas você imaginaria que poderia estar aqui nessa noite? Mas Deus trouxe você. E às vezes o nosso coração, ele se posiciona de uma maneira dizendo: olha, eu fui porque eu fui convidado. Eu fui porque somente eu vi um cartaz dizendo: olha, o culto lá na Presbiteriana Renovada é 7 horas da noite. Não, meu irmão. Tudo ocorre conforme a bondade de Deus. Todas as coisas elas vão cooperar, irmãos, para o bem daqueles que amam a Deus. E você percebe o seu coração na presença de Deus e percebe a sua incapacidade. Muitas das vezes você olha para si e percebe o quanto você é falho, o quanto você está classificado naquelas pessoas que estavam ali pelas ruas, pelos becos e valados. Mas essas pessoas é as que entraram para participar da festa do Senhor. Amém? E quando eu disse para você que eu desclassificaria ali aqueles fariseus, aquelas primeiras pessoas que rejeitaram o convite, no verso 22 vai dizer para mim e para você assim: mais tarde o empregado diz: patrão, já fiz tudo o que o senhor mandou, mas ainda está sobrando lugar. Aí o patrão ou o dono da festa respondeu: então vá pelas estradas, pelos caminhos e obriguem os que encontrarem a virem, a fim de que a casa seja cheia, pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu. De quem que ele está falando agora, irmãos? Agora já não são mais os fariseus e os escribas. Sabe o que me preocupa nesse texto, irmãos? É que mesmo diante da deficiência que essas pessoas, a deficiência que muitas das vezes eu e você temos espiritualmente, nós rejeitamos um convite de Deus. Porque os fariseus e os escribas, eles estavam numa posição o qual eles tinham por consciência que eles eram bons, que eram pessoas às vezes santas, às vezes pessoas que estavam ali cumprindo toda a lei. Mas o que me preocupa quando esse texto diz que não entrarão aqueles que rejeitarem o convite. Só que esse versículo agora está falando para mim e para você, e o que dá para nós percebermos é que muitas pessoas rejeitarão o convite mesmo tendo uma deficiência espiritual. Vou criar um cenário para você. Jesus ele vai ali na cruz, irmãos, e prepara um sacrifício perfeito para os meus e para os seus pecados. Amém? E muitas das vezes nós dizemos assim: olha, a salvação ela é de graça, mas de forma alguma barata, porque custou a vida do nosso Senhor. Glória a Deus. E os nossos pecados então foram levados, cravados em Jesus na cruz,
Jesus, ele pega a sua justiça e lança sobre nós, e agora Jesus vem pregando o evangelho dizendo assim: olha, arrependei-vos porque eis chegado o reino de Deus. Olha, abandonem essa vida o qual tem levado vocês para a calamidade, abandonem essa vida que tem distanciado vocês de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos... E o que me amedronta quando eu leio esse texto dizendo que muitos que foram convidados não entraram, é que ainda muitos de nós temos rejeitado esse convite. Se às vezes nós tivéssemos uma máquina que examinasse os nossos corações, talvez o seu coração nessa noite está cansado. Às vezes nessa noite eu estou olhando para o seu rostinho aqui, um sorriso lindo, tentando criar uma face que está tudo bem. Às vezes tentando criar uma face que tudo está correndo bem, não está nada errado, mas muitas das vezes só você sabe o que acontece quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro. Porque nós sorrimos diante de pessoas, irmãos, muitas das vezes é fácil, tem vezes que é difícil. Mas quando você está no meio de pessoas como essa, e você está no intuito de buscar ali a presença de Deus, as pessoas olham para você, você consegue dar um sorriso. Você se esforça. E quando eu expresso a minha preocupação com esse texto, irmãos, é quando a palavra de Deus diz assim: olha, Jesus vai dizer: vinde a mim todos os que estão cansados, e aqueles que também estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E eu te pergunto, por que esta nação, por que essa geração, por que as pessoas tão próximas de nós, ou talvez nós estamos tão cansados e sobrecarregados? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: por que você tem estado tão cansado? Então a Bíblia é mentirosa, irmãos, né, Valentim? Jesus então disse algo que saiu da boca para fora, que quando ele diz: olha, vinde a mim todos que estão cansados, que eu vos aliviarei. O que está acontecendo com essa geração, irmãos? O convite foi feito: vinde a mim, venham, se acheguem, se aproximem. Ou você acabou de se casar? Depois fala que casamento, né, irmãos, não dá problema, né? Você viu lá na Bíblia, né? Um companheiro casou, né, Irineu? Fica esperto, hein? Eu falei de casamento, ele me olhou assim tão feliz. Ou às vezes você comprou uma propriedade, irmãos, e tem dado desculpas para Deus. Que existe um convite, irmãos, não é para a igreja presbiteriana. Não existe um convite que é para os evangélicos, existe um convite universal, porque quando Jesus disse: vinde todos que estão cansados, irmãos. Jesus, ele é fiel, Jesus, ele cumpre. E quando Jesus diz: vinde a mim, irmãos, tenha certeza que o momento que você ir até Jesus, alívio ele te dará. A preocupação que eu e você temos que ter, irmãos, primeiro, é acerca da minha vida e da sua vida na presença de Deus. Quais desculpas que eu e você temos dados para rejeitarmos um convite? Porque olha, eu vou falar uma coisa que é séria e é verdadeira. Porque hoje o inconveniente ele é uma pessoa chata, não é? Quem é que é inconveniente? Ninguém, glória a Deus. Quando uma pessoa te convida para algo, você naquele momento você recusa. Quantos aqui que é corajoso e alguém te convida e você fala: não, não vou não? Tenho certeza que são poucas pessoas que fazem isso, irmãos. Às vezes você não quer ir, né? O Valentim chama para pedalar, ninguém fala não. Mas na hora, né, Valentim, dá o horário, só os gatos pingados. Pouca gente.
O Pablo vive chamando para o churrasco, ninguém fala não. Mas quando chega no churrasco, aí tem gente, irmão, porque o povo gosta de churrasco. Mas olha, perceba algo tão sério que nós temos vivido nos nossos dias. Porque existe o extremo da inconveniência, amém? E existe talvez um sentido de defesa que nós criamos para que as pessoas nos aceitem. Uma pessoa faz um convite determinado para você e naquele momento você não consegue, na sua consciência você já disse não. No seu coração, na sua mente você já disse que não vai, mas para aquela pessoa você fala o quê? Vou ver. Vou pensar. Vou ver com a esposa. Ih, irmão. Aí a pessoa convida a esposa e ela fala, vou ver com o marido. Aí lascou. Jogou um para o outro. Mas nós podemos perceber, irmãos, e temos uma preocupação tão grande acerca disso, porque, pense comigo, a nossa vida ela está passando. Amém? Enquanto eu e você não tomarmos consciência da vida que eu e você estamos vivendo, o inconsciente irá fazer isso por nós. Amém? E lá na frente, depois de muito tempo, você vai chamar isso de quê? Foi o destino. Aconteceu. Porque a sua vida com Deus, irmãos, ela é necessário que eu e você paramos, colocamos os nossos pezinhos no chão e começamos a avaliar aquilo que nós temos feito diante de Deus. Porque o tempo vai passando, o caminhar da nossa vida vai passando e muitas das vezes nós vamos perdendo o sentido da adoração, vamos perdendo o sentido de estarmos diante da presença de Deus. Isso é um perigo muito grande para mim e para você, irmãos. Quantos aqui já aprenderam a vir no culto domingo? A gente aprende, irmãos. Às vezes você já não tem mais aquela coisa especial que você prepara para adorar a Deus, mas aquilo cria um ranço na gente, aquilo cria uma casca que você já faz muitas das vezes automático e não consegue adorar a Deus em espírito e em verdade. Há uma importância muito grande de hoje eu e você pararmos e tomarmos consciência do que eu e você temos vivido na presença de Deus. Onde eu estou? Porque talvez eu comecei a dizer para você acerca de um convite que Jesus fez, e às vezes você vai olhar para mim, fechar a cara e dizer, olha, eu tenho aceitado todos os dias o convite. Mas qual é o posicionamento que eu e você temos tido acerca e a resposta que temos dado a esse convite que Jesus fez a mim e a você? Será que nós temos posicionado aqui agora como discípulos? Será que temos posicionado agora como servos diante de Deus? Será que temos posicionado como alguém que está pronto? Como alguém voluntário? Ou será que nós estamos dando desculpas para Deus? Porque as desculpas, elas sempre vai abrir uma grande brecha, irmãos, para algo que nós possamos rejeitar. Quando alguém começar a dar muita desculpa para você, saiba que aquela pessoa está rejeitando, não insista. Porque a desculpa é uma entrada para a rejeição. Amém? E às vezes você está acostumado a dar desculpas para Deus e inconscientemente dizendo que você não rejeita a Deus, mas o tempo todo dando desculpas. E quem perde com isso, irmãos? Olha para a pessoa do seu lado aí. Fala assim, quem perde com isso é você. Quem perde com isso é você, irmãos. Jesus está sendo glorificado nas alturas da mesma maneira. Jesus cumpre um propósito diante de Deus da mesma maneira. Só que Jesus deu todas as ferramentas para mim e para você, para sermos abençoados, aperfeiçoados na graça, no amor, no conhecimento. Se eu e você não nos posicionarmos, a nossa vida vai passar, e talvez você e eu sejamos um daqueles que não participarão do banquete de Deus. Que isso, irmãos? É verdade, irmãos. Eu temo quando eu leio esse texto,
Porque a palavra de Deus ela vai classificar todo tipo de gente, irmãos. Porque quando nós lemos a palavra de Deus nos evangelhos, muitas das vezes nós queremos tentar separar quem é fariseu, quem é discípulo, quem é aquilo. A palavra está direcionada a mim e a você. A palavra está direcionada ao meu coração e ao seu nessa noite, irmãos. E talvez eu possa te dar um conselho nessa noite. Pare o que você está fazendo, irmãos, espiritualmente nesses dias. Tome consciência de onde você está em Deus. Ouça a Deus e tome uma direção certa. Porque ouvir a palavra é fácil, irmãos, difícil é praticá-la. Você vir ao culto todos os domingos é legal, é top, você agrada da palavra, é uma mensagem maravilhosa, Deus tem algo a dizer, mas a praticá-la, irmãos, que é o mais importante. É eu e você tomarmos como prática a palavra de Deus todos os dias. Porque muitos de nós hoje temos o conhecimento do pecado, mas vivemos nele. Temos muitas das vezes consciência de certas atitudes que são pecados, que desagrada, que entristece o coração de Deus, e muitas das vezes mantemos nele. Pare o que você está fazendo, irmãos, em Deus. Tome consciência de onde você está. Para onde você quer chegar com Deus, irmãos? Será que você quer as bênçãos de Deus? Será que você quer aquilo que Deus possa te dar? Ou será que realmente você quer a presença de Deus? Porque existe um único momento, irmãos, que claramente o homem ele vai querer a presença de Deus de uma forma natural. Porque se não for dessa forma, de outra maneira você, muitas das vezes, e eu não queremos a Deus, a presença de Deus. Esse momento é quando as coisas estão dando de tal forma tudo errado. Amém? Quando as coisas estão dando tudo certo, às vezes você, a sua família está uma bênção, às vezes tudo está correndo como você quer, às vezes as portas têm se abrido, muitas das vezes você não está se importando em desejar a presença de Deus, mas sim aquilo que Deus possa nos dar. E eu digo isso com certeza quando eu me lembro de Elias, o profeta Elias. Um dia ele estava diante de uma caverna e clamando a presença de Deus, porque ele começava a dizer a Deus: olha, Senhor, todos os profetas foram mortos, já não existe mais ninguém, existe somente eu aqui, o que o Senhor fará? Elias estava passando por um momento talvez de depressão, por um momento ali que um vazio extremo de pessoas, de relacionamentos. E a palavra de Deus vai dizer que naquele momento houve um terremoto que fendia as rochas, mas aquilo não comoveu Elias. A Bíblia vai dizer também que passou um fogo, irmão, naquele lugar, mas isso também não surpreendeu Elias. E havia ali também um vento muito forte, irmãos, mas também não surpreendeu Elias. Mas logo após veio uma brisa suave. Elias correu, tampou e disse: aí o Senhor está. A presença. Porque quando as coisas estão dando certo, irmãos, o que nos muitas das vezes surpreende é o poder de Deus e não a presença. Porque a presença ela vai fazer com que eu e você nos tornamos cada vez mais próximos de Deus. Amém? E quando está tudo certo, nós não damos tanta atenção para a presença, mas nós começamos a ver o movimento do terremoto. Quando tudo está dando certo, o fogo é mais atrativo. Quando tudo está dando certo, o vento que move as árvores é muito mais atrativo. Mas quando a coisa está difícil, irmãos, você não quer saber de poder, você quer saber da presença de Deus. Mas nessa noite eu posso então te dar uma direção segundo a palavra de Deus. Às vezes você vai olhar e falar: olha, eu tenho um convite de Deus, eu posso me achegar à presença de Deus,
Mas como eu faço isso? Jesus dá uma tarefa para casa, irmãos, muito fácil. Eu acho muito incrível a palavra de Deus, acho muito incrível o propósito. Deus é tão soberano, perfeito, irmão, magnífico, tão tremendo, que Deus ele faz uma tarefa tão grande e deixa uma tarefa tão pequena para casa, para mim e para você. Tão pequena, irmãos. Deus ele vai lá e morre na cruz, faz todo aquele cenário e somente diz assim: olha, aquele que crê em mim será salvo. Deus é fera demais. Deus cria todo um cenário, faz um rebuliço, faz um movimento todo. Só crê. Somente. Aí nós somos tão consumistas, irmãos, no nosso tempo, que nós pensamos às vezes assim: mas só isso? Só isso que eu preciso fazer? Só isso, irmãos? Amém? Somente isso Jesus manda eu e você fazer. Somente isso Jesus deixa uma tarefa para casa, para mim e para você. Olha, crê em mim. Jesus agora faz um convite, prepara um banquete. E esse banquete, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia disse que olho nenhum conseguiu já ver, mente nenhuma passou, talvez entendimento nenhum, como pode ser essa festa. Amém? Deus vai fazer algo extraordinário, irmãos. Se você é uma pessoa, às vezes, perceptiva, se você é uma pessoa que às vezes percebe a natureza, você vai ver o quanto Deus é perfeito na criação, o quanto Deus criou alguns detalhes tão especiais. Às vezes, se você olhar para o seu próprio corpo, né, o seu corpo em funcionamento, a vida, você vai olhar e falar: cara, esse Deus é fera. Aí eu fico pensando, será que Deus vai preparar uma festa de qualquer jeito, irmãos? Não vai. Porque quando Jesus estava falando ali com aquelas pessoas, um disse: olha, bendito aquele que sentar na mesa do reino de Deus. Feliz é aquele, irmãos. E às vezes na sua consciência e na minha pequena consciência vamos dizer assim: caraca, como nós vamos alcançar isso? Fala para a pessoa do seu lado aí, olha para ela com firmeza, fala assim: olha, a tarefa de casa é crer que Jesus é o Filho de Deus. E aí, irmãos? Somente, irmãos. Vou te contar outro cenário que Deus criou. Ele disse lá na cruz, né? Isaías vai dizer: olha, na cruz foi levada todas as enfermidades, dores, doenças, tudo. Tudo foi levado na cruz. A tristeza, irmãos, tudo. Jesus, ele foi na cruz para fazer um regaço, irmãos. Jesus foi para a cruz, irmãos, não para fazer um show, mas para fazer algo extraordinário diante de pessoas humanas, diante do mundo espiritual, de tudo. Jesus subiu no palco, irmãos, para fazer um espetáculo. Amém? Não foi um mero teatro que Jesus fez. Não, Jesus foi na cruz para fazer um grande espetáculo. Glória a Deus. Posso te dar uma certeza disso? Quando Jesus foi... Deixa eu contar todo. Jesus morre. Amém? Jesus ressuscita após o terceiro dia. Confirmam comigo? Amém? Jesus fica ali alguns dias. Foram 40, Valentim? 40 dias que Jesus fica com os discípulos? 40 dias com os discípulos. E agora ele é glorificado no Pai. Salmos vai dizer e vai contar o momento que Jesus está entrando no céu. Os anjos começam a olhar para ele e começam a dizer: ei, quem é esse? Porque homem nenhum havia entrado no céu. E os anjos começam a se movimentar e começaram a dizer: ei, quem é esse, o Cordeiro de Deus? Quem é esse? Quem é esse? E começam a cantar uma canção linda, irmãos. Eis, portões celestiais, se levantem, ergam, porque eis que vem o Rei da Glória. Jesus entra no céu. Aí Jesus faz todo esse cenário para mim e para você e disse uma tarefa de casa:
venham todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos darei alívio. Somente isso, irmãos. Sabe a culpa do seu cansaço? Sabe por que você tem estado sobrecarregado? Vou ter que te dizer. Você não tem ido até o Senhor Jesus, porque nele tem consolo. Já viu aquele dia que você está muito mal? Eu tenho muito isso, irmãos. E eu tenho uma pequena, né, não pode nem chamar de estante, mas é uma mesa que eu tenho alguns livros lá. E eu já ponho eles com o nome todo virado para cá. Não é essa organização toda não, João Pedro não é esse cara organizado não, Valentim. Mas os livros eu ponho com o nome virado para o meu lado assim. E às vezes alguns dias difíceis eu começo a olhar naqueles títulos, né? Naquele nome daqueles livros, irmãos. E muitas das vezes você não encontra um título que vai preencher aquilo que você está precisando. Às vezes um dia tão cansado, tão sobrecarregado. Eu não estou dizendo de trabalho físico, irmão. Amém? Não é isso. Estou dizendo aquele momento em que o cansaço bate lá dentro. Aquele momento em que você começa a olhar para as coisas e parece que já não estão dando mais certo. Aquele momento que você começa a olhar para a sua família e você começa a ver que está por um fio. Aquele momento que você começa a olhar para o filho e fala, cara, parece que tudo que eu fiz agora já não está fazendo mais nenhum sentido. Você começa a olhar para toda a sua experiência, talvez profissional, e você fala, cara, parece que agora vai tudo por água abaixo. E isso não atinge fisicamente, irmãos. Porque fisicamente é muito prático. Fisicamente você talvez tire uma semana de férias. Fisicamente talvez você tire um final de semana para você se divertir com a família, você curte. Você volta renovado. Você volta cheio de entusiasmo para voltar a trabalhar, mas não é esse cansaço que eu estou dizendo para você. Não é esse tipo de pessoas cansadas que Jesus está dizendo, venha. Não é esse tipo de pessoas. Amém? Não são essas. Mas é aquele cansaço que está lá dentro, aqueles que Jesus disse assim um dia, olha, será que não são os doentes que precisam dos médicos e não os sãos? Será que não são aquelas que estão doentes e não as que estão saradas que precisam de um médico? Mas de um médico que possa tratar a nossa alma, irmãos. Amém? Alguém que possa conhecer aquilo que está dentro de você. Alguém que possa conhecer aquilo que está no seu interior. E a tarefa para casa é muito prática, irmãos. Venham a mim. Venham a mim. E algo confirma no meu coração, irmãos, isso que Deus está querendo ministrar a mim e a você. O irmão começou a ministrar aqui no começo do culto acerca de onde nós adoramos a Deus. E às vezes você vai perguntar para mim, ei, eu quero ir até Jesus, onde está Jesus? Mas você diz que Jesus está sentado na destra de Deus, eu tenho que ir lá. Não, irmão, não existe um lugar mais específico. Hebreus vai dizer assim, entrem com confiança diante do trono da graça de Deus. É onde você estiver, irmãos. É onde você levar o teu coração à presença de Deus, Deus faz presente naquele lugar. Deus faz presente. Fala para a pessoa do seu lado aí de novo, fala assim, a tarefa de casa é fácil. Vá até Jesus. Amém? É muito fácil, irmãos. Muito prático. Esses dias eu vi uma atividade de casa do meu filho. E muitas das vezes ele vai fazer a tarefa ali, ele já pega, já vai fazendo rápido ali, não quer que ensina muitas das vezes. Aí alguns dias atrás ele confessou para mim. Ele falou, não papai, essa mesma tarefa eu fiz lá na sala de aula. Eu falei, rapaz. Que ele pega a tarefinha dele lá, irmãos, e vai fazendo rápido, que ele já quer brincar, já quer acelerado. Eu falei, moço, aí a gente fica olhando aquela inteligência, aquela esperteza, e fala, moço, mas como que esse menino... Mas já tinha feito a tarefa, a mesma tarefa na escola. Essa é a tarefa de casa que Deus deixou para mim e para você, irmãos. Ele já fez, irmãos, lá
comigo e com você, ensinando. É muito básico, irmãos, não coloca tantas barreiras na sua fé, amém? Não coloca tantas resistências, desculpas diante do convite de Deus para a sua vida, de você ser uma pessoa tomada de propósito, de uma pessoa ser tomada de alvos, irmãos, de conquista, de realizações na presença de Deus. Não se torne uma pessoa talvez que participe somente de culto, experimente mais um pouco da presença de Deus, irmãos. Olha para a pessoa do seu lado de novo, fala assim: olha, o convite está feito, venha a mim. Jesus está dizendo nessa noite, irmãos, e eu quero encerrar com essa frase. Jesus está fazendo um convite muito especial para mim e para você que nessa noite: venham até a mim. E às vezes você vai dizer para mim assim: olha, eu não estou cansado. Eu também não estou sobrecarregado. Caraca, você é sensacional, irmãos. Mas quer se tornar melhor? Como é que é, Valentim? Tem espaço para melhorar, não tem? Sempre tem espaço para melhorar. Olha aqui para mim, irmãos. Quantos aqui querem experimentar algo extraordinário de Deus? É somente nele que nós conseguimos experimentar, irmãos. Somente nele. Não tem como eu e você participarmos da presença de Deus distantes da presença de Deus. E como eu disse, onde você estiver, meu irmão, eleva o teu coração a Deus e entre com confiança diante do trono da graça. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos adorar a Deus em qualquer lugar? Isso é forte. Às vezes você tem uma resistência. Olha, Deus tem que estar somente na igreja. Olha, Deus tem que estar num determinado cômodo da casa. Determinado cômodo da casa, eu não posso orar porque Deus não está lá. É porque nós muitas das vezes, irmãos, fazemos algo que entristece muito o Espírito Santo. Muito entristece Ele. Porque nesse momento, quem está aqui comigo, com você nessa noite? Fala alto, irmão. Espírito Santo de Deus. Amém. Naquele momento em que Ele foi glorificado, Ele disse: eis, não vos deixarei órfão, mas vos enviarei um Consolador, o Espírito Santo de Deus, esse que vos guiará em toda a verdade. Espírito Santo, bata assim no peito, fala assim: ei, Espírito Santo, bora. Espírito Santo. Mas sabe uma coisa que nós fazemos muitas das vezes que entristece esse Deus? Porque eu vou tentar explicar uma coisa aqui para você e você não vai entender. Tudo bem? Olha aqui para mim e fala assim: tudo bem. Eu vou tentar explicar algo para você que todos já tentaram explicar e ninguém entendeu. Mas eu vou tentar na minha pequenez, aqui nessa noite. Porque existe uma trindade, irmãos, que rege, que governa tudo. Amém? Uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Estes três são um. Ih, danou-se. Agora eu vou entrar no eletricista, Júnior. Eu não dou conta. Eletricista tem umas bagunças, viu, Monique? Eletricista gosta desses trem. Agora eu quero que você olhe para esse teto e veja quantas luminárias mais ou menos tem aqui. Pode fazer isso, irmão. Nós estamos aqui livres. Mais ou menos. Chuta aí. Quem vai ser corajoso? Chuta. Ó, tem gente que tá contando mesmo. Vocês é crente demais, cara. Nossa. 80? Com tudo? Tem isso tudo não, né? Tá. Vamos pôr 50 luminárias aqui. Tem alguém que está contando ainda? Tem alguém que está contando, irmãos? Eu espero. Ou perdeu a conta? Você contou, Monique? Quantos? 60? Vamos lá. 50. Temos 50 peças produzindo luz. Quantas luzes envolve eu e você aqui nessa noite?
Olha para a pessoa do seu lado aí. Ou talvez vou perguntar diferente, talvez eu não consegui me expressar. Quantas luzes ilumina esse lugar? Uma luz. Existe uma luminosidade somente nesse ambiente todo. Vou usar do mais antigo. Se você pegar 3 velas e acendê-las, você vai ter 3 velas acesas. Mas quantas luzes? Uma luz. Pai, Filho, Espírito Santo, irmãos. Amém? Posso confundir mais um pouquinho sua cabeça? O Pai é o Filho é o Pai é o Espírito é o Filho. Os 3 são um. Confundiu aí? Então deu certo. Glória a Deus. Mas o que eu queria dizer com isso, irmãos, que muitas das vezes não conseguimos adorar a Deus em qualquer lugar porque nós fazemos algo que entristece o Espírito Santo. Porque nós temos Deus como um soberano Deus. Amém? Glória a Deus. Vou encerrar já, irmãos. Um Deus poderoso. Aqui tem a voz grossa. Ei. Temos essa consciência. A cinematografia nos ensinou isso, né? Às vezes vemos Deus chamar Abraão ou temos essa imaginação que Deus chamou Abraão. É ou não é? Deus falava no seu coração. Nós temos Deus Pai assim. E o Filho? Jesus é o cara que morreu na cruz, certo? E o Espírito Santo? E aí? Como você vê o Espírito Santo? Isso vai mudar a sua vida. Vai. Meu Deus. Como você vê a pessoa do Espírito Santo, irmãos? Oi, irmã, perdoe. É porque era necessário. Olha para cá, irmãos, isso é sério, eu vou encerrar, isso vai mudar a sua vida. Isso foi forte, porque você não deu atenção o culto inteiro, mas você deu atenção agora. Caraca, agora eu gostei. Como você vê o Espírito Santo aqui nessa noite, irmãos? Irmã, vou soprar, viu? Como um sopro? Hã? Você vê como um arrepio? Você vê-lo como um poder? Você vê-lo como uma unção? Aí que está errado. Cara, isso foi forte, meu Deus. Olha para a pessoa do seu lado para cravar e fala para ela assim: o Espírito Santo não é um sopro, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é Deus. Vai mudar a sua vida a partir de hoje, irmãos. Sabe por que nós não damos tão sentido para esse cara que mora dentro de nós? Porque às vezes nós queremos ele só no momento do poder. Vou orar para alguém ser curado. Espírito Santo, vem. Vai começar o culto, Espírito Santo. Aí você sente aquele arrepio. O irmão está ministrando um louvor e começa a ler a palavra e você sente um vento. O Espírito Santo está aqui. Não, o Espírito Santo já estava há muito tempo. Olha para a pessoa do seu lado e sacode ela assim e fala: oh, o Espírito Santo é Deus. Fica de pé no seu lugar, irmãos. Eu quero orar com você. Cara, eu falei de tudo aqui nessa noite. Meu Deus. Você tem um convite, você tem uma tarefa para casa, né, Joás? Mas se você guardar, meu irmão, e lembrar todos os dias da sua vida que o Espírito Santo não é nada disso que talvez você pensava que era nessa noite, e Ele é Deus, a sua vida muda hoje. Curva sua cabeça, feche seus olhos.